Bom dia, meninas. Que bom poder estar com vocês, compartilhando de mais um devocional, né? E hoje, para o nosso devocional, eu quero usar a palavra permanência. E como exemplo, eu quero usar uma flor. Quero usar o girassol. O girassol, como o próprio nome já diz, ele se volta para o sol. Isso se dá do nascente ao poente, do amanhecer ao anoitecer, ele se volta para o sol. Tem dias que nós não vemos o sol, né? Tem dias que está nublado, tem dias escuros, tem dias que está chovendo muito, tem dias, à noite mesmo, né? À noite nós não vemos o sol, porém o sol permanece lá, o sol está lá. E o girassol, independente desse tempo, ele sempre se volta para o sol. E podemos tirar assim várias lições do girassol, mas o que eu quero tirar hoje para nós, colocar aqui hoje, é falar sobre o caule do girassol, né? Então é como assim, se aqui fosse o caule. E o caule ele tem uma substância que ele precisa receber sombra, para que ele se fortaleça e ele possa crescer fortalecido e assim tornar a flor, o girassol, uma flor forte, uma flor viçosa, né? Uma flor bonita. Então ele precisa dessa sombra. E enquanto o girassol está voltado para o sol, essa parte aqui pega a sombra e dá todo esse procedimento, né, para que a flor fique bela. E eu quero assim usar isso para nós, né? Eu quero assim usar a nossa alma, nós mulheres, a nossa alma como se comparando ela com o caule, né? A nossa alma, muitas vezes, ela precisa de fortalecimento, ela precisa de alento, ela precisa de refrigério, ela precisa de paz, ela precisa de sombra, né? Então a nossa alma, ela também precisa ser bem tratada. E assim como o girassol olha para o sol, eu queria dizer para você que nós também temos um sol. Você sabia que nós temos um sol? E esse sol se chama Sol da Justiça. E o nome desse sol é Jesus. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o nosso sol. E nós, para termos a nossa alma cuidada, sarada, nós precisamos permanecer olhando para Jesus, olhando para o sol da justiça. Assim como acontece com o girassol, acontece também conosco. Tem dias que nós não vemos o sol, tem dias nublados para nós, tem dias difíceis, a Bíblia chama de dias de bronze, né? Onde tudo parece estar escuro, né? Por exemplo, temos passado dias difíceis nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de quarentena. Temos passado dias difíceis, porém precisamos permanecer olhando para Jesus, porque aí nós vamos receber toda a força, toda, vamos dizer assim, a saúde, todo o cuidado que a nossa alma precisa, né? E eu quero assim usar com vocês um versículo da Bíblia que diz assim, que está lá em Salmo 34, que diz assim: olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não foram confundidos, né? Então eu quero colocar esse versículo e você pode me perguntar: Célia, deu para entender? Deu para entender que assim como o girassol permanece olhando para o sol, nós precisamos, como filhas de Deus, precisamos permanecer olhando para Jesus, para que a nossa alma receba todo o alento que ela precisa, né? Todo o refrigério que ela precisa. Mas na prática, como que se dá isso na prática? E então eu quero dizer para você como que se dá na prática. Na prática se dá quando eu tenho consciência de que a base para minha vida, a base para minha saúde, a base para minha caminhada é a palavra de Deus. Quando eu tenho a convicção
de que é nela que eu encontro resposta para tudo que eu preciso. E aí eu decido permanecer nela. Eu decido me expor à luz da palavra, eu decido me apaixonar pela palavra, eu decido tirar tempo para buscar a palavra, essa comunhão com ela, eu decido me alimentar da palavra todos os dias. Aí quando eu tenho essa decisão e eu permaneço nessa decisão, essa palavra ela vai transformando a minha vida. Ela vai trazendo força, ela vai trazendo vigor, ela vai trazendo todo esse refrigério, cura, ela vai trazendo libertação para minha alma. E aí nós podemos declarar esse versículo que eu li aqui do Salmo 34, do versículo 5, que fala, olharam para ele, seus rostos foram iluminados e jamais foram confundidos. Assim nós seremos fortalecidas, iluminadas pela palavra de Deus, resplandecendo a palavra de Deus e recebendo essa vida que a palavra de Deus, essa comunhão com a sua palavra nos garante. Então vamos permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, amadas? Deus abençoe o teu dia e eu declaro uma semana extraordinária, uma semana vitoriosa. E vou ficando aqui com o meu cafezinho. Beijos, amo vocês.